Fala galera, beleza? Hoje eu vou resolver nossa prova de resistência dos materiais, resistência dos materiais 2, tá? Vou começar pela número 1, são 4 questões. Cada questão eu vou fazer um vídeo específico, tá? Essa questão número 1 é sobre cargas axiais, fechou? Então, se você quer acompanhar a resolução completa da prova, inscrevam-se no canal e ativem o sininho, beleza? Então vamos lá. A gente vai resolver a número 1. O tubo de aço tem seção transversal circular vazada. Se ele se ajustar exatamente entre as paredes fixas antes de ser carregado, determine a reação nas paredes quando for submetida à carga mostrada na figura abaixo. Aí ela dá o dado aqui, tá? 200 gigapascal. Então, beleza. Em primeiro lugar, a gente tem que observar que essa viga, esse tubo de aço, ele tá justo exatamente entre as paredes. Ou seja, não existe uma folga em qualquer um dos lados, né? Ele vai exatamente desse canto da parede A até esse canto da parede C, tá bom? E aqui a gente tem duas cargas aplicadas nessa direção, 9 kN cada uma, para a esquerda, tá? Essa é a orientação das cargas. Então, redesenhei aqui para a gente fazer essa resolução, beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo para a resolução desse exercício é fazer o diagrama de corpo livre, para a gente ver com mais clareza todos esses pontos aqui, tá bom? Então, nosso diagrama de corpo livre, vou desenhar aqui embaixo, ó. O diagrama de corpo livre vai ser assim, ó. A gente tem... Vou pegar exatamente o ponto aqui, tá? Então, a gente tem o ponto A, né? O ponto B, que é onde tem essas duas cargas aplicadas. E aqui o ponto C. Então aqui no DCL a gente vai definir quais são as resultantes das forças, né? Aqui eu tenho duas cargas de 9 kN cada uma. Então aqui no ponto B eu vou representar com uma carga de 18 kN, tá? Essa é a orientação dela para a esquerda. Então, olha só, o único carregamento que tem é esse. E ele está da direita para a esquerda. Como ele está da direita para a esquerda, olhando só esse trecho aqui, ó, AB, como ele está da direita para a esquerda, para que esse trecho esteja equilibrado, essa força aqui, ó, essa reação aqui, só poderá estar orientada da esquerda para a direita, certo? Ó. Por quê? Porque cada trecho tem que estar em equilíbrio, entendeu? Então, se o trecho AB tem uma força em B da direita para a esquerda, na parede A só pode ter uma reação da esquerda para a direita, porque o somatório das duas tem que dar zero. Então, esse daqui eu vou chamar de HA. Tá? Horizontal em A. Beleza? Então tá bom. Agora olhando de B para C, eu tenho essa força horizontal em B, da direita para a esquerda. Então aqui eu só posso ter uma reação da esquerda para a direita. Concordo? Por quê? Porque
o somatório das duas forças nesse trecho tem que dar zero, entendeu? Agora, digamos que você posicione, que o sentido de uma das cargas, você escolha o lado contrário. Digamos que você colocou HB da direita para a esquerda. Não tem problema, tá? Quando você chegar na resolução da equação, que eu vou mostrar para vocês, vocês perceberão que dará negativo, o resultado será negativo. Isso só significa que você considerou o sentido oposto ao que a carga realmente está, tá bom? Não tem problema algum. Então vamos lá. O primeiro passo, agora, na verdade o segundo passo, é a gente fazer uma análise algébrica das forças, tá? Por que algébrica? É uma análise de sinais, na verdade, tá? Algébrica significa que tudo que está para a direita é positivo, tudo que está para a esquerda é negativo, tá bom? Então, olha só, o meu H está orientado para a direita, então ele é positivo, certo? Essa força aqui está orientada para a esquerda, então é negativo. O meu HB está orientado para a direita, então é positivo. Por que a gente faz essa análise? Porque a gente vai fazer uma equaçãozinha aqui, ó. O somatório de todas essas forças tem que ser igual a zero, certo? Por que igual a zero? Porque ele falou no exercício, ele falou aqui, ó, que o tubo de aço se ajusta exatamente entre as paredes. Ou seja, o somatório das duas tem que ser igual a zero, porque não tem nenhuma força. Esse tubo não está se movimentando para a esquerda nem para a direita, porque ele está exatamente entre as duas paredes, entendeu? Digamos que aqui tivesse um vão de 1 metro, sei lá, 1 metro não daria, né, mas 10 centímetros, vai, 10 centímetros. Aí, o somatório das forças seria igual a 10, entendeu? Porque eu teria esse vão aqui de 10 centímetros. Então, a gente vai montar a equaçãozinha, ó. HA positivo, a gente definiu aqui, menos 18, porque ele está orientado para a esquerda, menos 18 quilonewtons, né? Depois no final eu coloco o sinal, tá? O sinal não, a intensidade da força, tá bom? Mais HB, mais porque está orientado para a direita. Tudo isso tem que ser igual a zero, certo? Então a gente vai chegar à conclusão, passando o 18 para o outro lado, que HA mais HB é igual a 18 quilonewtons. Bom, eu sei que os somatórios dos dois tem que dar 18 quilonewtons para o trecho total estar em equilíbrio, tá? Então, percebam aqui, ó, se eu tivesse errado no sinal, por exemplo, de HB, ele entraria aqui como negativo. Então, eu teria HA, HA menos HB, né, é igual a 18. E isso não é válido, tá? É sempre positivo. HA mais HB é igual a 18, tá? Se tivesse menos HB, aí estaria errado, teria que refazer, tá bom? Aí é só mudar o sinal aqui, ó, a direção, que você consegue, que você já arruma a equação, tá? Então vamos lá. O segundo passo é analisar cada trecho, tá bom?
segundo passo não, a gente já está no terceiro, né? Então aqui, ó, eu tenho o trecho AB. Ó, eu vou chamar esse trecho AB, eu vou chamar de gama AB, tá? E esse trecho aqui grandão, trecho BC, eu vou chamar de gama BC, tá? Então, olha só, a nossa segunda equação. Gama AB mais gama BC tem que ser igual a zero, concorda? Porque ela não está se movimentando. Mas quem é gama AB e quem é gama BC? Gama AB e gama BC é a força vezes a distância, tá bom? Então isso aqui, ó, força vezes distância, tá? Percebam que aqui no exercício ela dá esse dado aqui, ó, 200 gigapascal. Por quê? Isso aqui, na verdade, a gente não vai precisar, tá bom? Olha só. Isso daqui é força vezes distância dividido pelo E que ela deu vezes o A, tá? Mais, isso aqui é força AB, distância AB, mais força BC vezes distância BC dividido pelo E vezes o A. O E é o dado que ela deu, né? E o A seria a área desse círculo, né? Aqui é um círculo vazado, então seria essa área aqui, ó. Mas por que a gente não vai usar isso daqui? Percebam que quando... Isso aqui é igual a zero. Percebam que quando eu fizer o somatório de tudo isso e passar essa galera aqui que está dividindo para o outro lado multiplicando, ele vai multiplicar por zero e vai virar zero. Então eu nem considero no exercício, entendeu? Aqui, ó, zerou e zerou, tá? Então a gente vai ficar força AB vezes distância AB mais força BC vezes distância BC é igual a zero. Tá? A gente vai ficar só com isso na equação. Tá. Ó, para montar essa equação, a gente fez uma análise algébrica dos sinais, né? Agora, a gente está falando de força vezes distância, né? Então, isso daqui, essa segunda análise, você vai verificar quem está comprimindo a barra, né? E quem está dilatando, né, a barra. Então, na verdade não é dilatando, é tracionando, tá? Quem está comprimindo a barra, imagina que essa caneta é a barra. Ó, eu não estou empurrando ela com o meu dedo? Se eu estou empurrando ela com o meu dedo, ó, estou empurrando. Então, eu estou comprimindo a barra. Se eu fizer uma força aqui, se aqui fosse uma borracha, e eu fizesse uma força aqui maior do que a força da borracha contra o meu dedo, eu ia conseguir comprimir a borracha, certo? Agora, se tiver nessa direção, ó, saindo da barra, ó, se fosse borracha, eu ia puxar, tá vendo? Ó, a minha força tá para lá, ó o meu dedão. Eu iria puxar e iria tracionar as fibras da barra, entendeu? Ó, tá naquela direção. Então, isso que quer dizer? Beleza. Então, agora a gente tem que fazer uma análise disso referente a essas forças. Tá bom? Então, olha só. O HA, ele tá aqui
nessa direção, né? O HB tá aqui nessa direção, certo? O HA, ele só pode estar comprimindo a barra, porque ele está entrando, né? Ele está entrando na barra, ele está empurrando a parede para lá, ó, percebo. Ele está tentando empurrar a barra para dentro, né? Esse nosso tubo de aço. Então, ele é negativo. Essa é a nossa conversão de sinais, tá? Tracionando positivo, tração é positivo e compressão é negativo, tá bom? Então, quem é minha força AB? Minha força AB é menos HA, né? Tá comprimindo é negativo. E essa é minha força, HA, certo? Então, HA vezes... Aonde que essa força atua? Momento não é força vezes distância? Então, isso aqui, ó, essa aqui é a distância que ela atua. Para você entender melhor quais são essas distâncias, é só você verificar até onde a força está atuando sozinha. Por exemplo, ó, o HA vem aqui, ó, né? O HA parte, ele percorre todo esse caminho sem encontrar nenhuma força oposta a ele, né? Chega aqui, opa, ele encontrou essa força de 18 kN, né? Essas duas forças de 9 kN, ó. Então, o HA, a distância que o HA atua é 0,3 metros. Então, vai ser HA vezes 0,3, HA vezes 0,3, mais, isso aqui é da fórmula, tá? Ó, o HA, ele, nessa força AB, ele chega até aqui, né? Só que na força BC, ele também atua, tá bom? Porque ele está contra essa força de 18 kN, né? E a gente não sabe quanto ela vale. Então, a gente não pode afirmar que ela para exatamente aqui. A gente não sabe, ela pode estar atuando para cá também, na força BC, tá bom? Da força AB, a gente sabe que ela atua nesse trecho. Mas na força BC, a gente não sabe se ela para aqui, né? Ela pode ser maior do que 18 kN, não sei. Tá bom? Bom, nesse caso não seria maior porque a gente não tem uma outra força aqui maior, tá? Mas se tivesse um outro trecho aqui, tivesse outra força, aí a gente não saberia, tá? Então, FBC vai ser o menos HA, porque ela continua comprimindo, menos HA, mais... Por que mais? Bom, se o HA a gente definiu que é negativo porque está comprimindo, a força em B, essa força de 18 kN, está ao contrário de HA. Se está ao contrário, só pode ser tração. Mais 18 vezes 10 elevado a 3 kN, né? São kilonewtons. Quilo é 10 elevado a 3. Tudo isso multiplica, ó, a distância. Onde está a força BC? Nessa distância aqui, ó, 0,8 metros, vezes 0,8 metros. Tá bom? Isso aqui é igual a zero. Então, vamos à resolução dessa nossa equação. Ó, perceba que só tenho uma variável. Então, vou ter menos 0,3 HA, tá bom? Isso daqui, ó, chuveirinho. Multiplica todo mundo que está dentro dos parênteses.
né? Então, menos 0,3 HA menos 0,8 HA tá? Menos 0,8 HA mais 18 vezes 10 elevado a 3 vezes 8 vezes 0,8. 18 vezes 10 elevado a 3 vezes 0,8. Tudo isso é igual a zero. Então aqui, ó, menos 0,3 HA menos 0,8 HA, bom, menos 3, menos 0,3 com menos 0,8, dá menos 1,1 HA, certo? Mais 18, ó, mais 18 vezes 10 elevado a 3 vezes 0,8, 14.400. Então, 14.400 é igual a zero. Então, eu vou passar, tá vendo? Eu vou passar tudo isso daqui pro outro lado, ó. Aliás, eu vou fazer o contrário, ó. Eu vou deixar ele aqui, menos 1,1 HA é igual, vou passar isso daqui pro outro lado, vai ficar negativo, 14.400. Menos 14.400, porque passou para o outro lado. Então, eu vou passar isso aqui dividindo. HA é igual menos 14.400 dividido, foi com sinal, menos 1,1, né? Então, tenho HA é igual, ó, 14.400 dividido por 1,1. 13,09, aqui tá o 9 após o 0, então vou arredondar para 91, tá? Então vai ser HA é igual a 13,091 kilonewtons. Beleza, a gente já encontrou quem é HA. Bom, a gente sabe que HA mais HB é igual a 18 kN. Fechou, então, ó. HA, quem é o HA? A gente acabou de encontrar aqui. HA é 13,091 mais HB é igual a 18. Então, a gente vai ter que HB é igual a 18 menos, passou para o outro lado, fica negativo, né? 13,091. Então, nosso HB será, vou utilizar aqui o resultado, ó, 18 menos o resultado anterior. 13, eu fiz cagada aqui. Tava 13.000, né? 13.000, então tem que fazer 13.091, desculpa, 18 menos 13.091. É porque tava 13.000 e eu diminui 18 só. Então vai dar, o HB é 4,909, eu vou arredondar aqui para 1, tá? Então vai ser 4,91 kilonewtons. HB é igual a 4,91 kilonewtons. Fechou, galera? Essa é a resolução do exercício 1, tá? Qualquer dúvida que tenham, pode deixar aí para mim nos comentários. Esse exercício é grande, ele é chatinho, mas se você fizer umas 3 vezes, refizer esse próprio exercício 3 vezes, faz a primeira olhando, faz o passo a passo, me acompanha
no canal, no vídeo aí, e depois tenta fazer sozinho sem olhar. Se você tiver qualquer dúvida, vai no vídeo de novo e olha naquele ponto e entende o que eu quis explicar, tá? Se ficar com qualquer dúvida, me fala que a gente resolve os problemas aí e as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.